Olá, crianças! Tudo bem? Preparados para mais um dia de aula? Vamos lá, levantem da cadeira, manda essa preguiça embora, estica e vamos estudar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Lápis, estou aqui para lhe ajudar a ensinar um pouquinho de língua portuguesa para a turma do 3º ano do ensino fundamental. Vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Preparados? Que bom! Então vamos lá à nossa hora de estudar. Então, vamos trabalhar um pouquinho de oralidade? Vocês conhecem esse cenário aqui? É um pouco familiar, a sua casa, né? A sua residência. Eu trouxe para vocês um poema muito especial de Vinícius de Moraes. E quero que você leia comigo porque ele é muito conhecido. Vamos lá, leia comigo, observe esse poema. O nome desse poema é A Casa. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Você conhece esse poema? Já ouviu alguma vez? Vamos reler novamente? Estão preparados aí para essa aula maravilhosa? Nós vamos trabalhar algumas palavrinhas desse texto. Então é importante que você preste bastante atenção na leitura e na escrita desse texto. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. A casa. Comigo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Observaram? Observe aqui comigo agora. Observe essas palavras. Leiam comigo. Qual é a primeira? Teto, penico, 0 e esmero. Será que existe alguma semelhança entre elas? Entre essas palavras? Vamos pronunciá-las novamente. Teto, 0, penico e esmero. Vocês estão encontrando alguma semelhança entre essas palavras? Observe na palavra teto. Ela termina com O. 0 também. Penico também. E esmero também. Mas vocês estão observando que quando eu pronuncio essas palavras, o som do O não sai? Eu pronuncio e sai o som do U, ó. Teto, 0, penico e esmero. Eu não falo teto, 0, penico, esmero. Fica teto, 0, não é isso? Mas por que, professora? Vamos ler aqui agora. Observe essas outras duas palavras aqui, ó. Teto e tábua. Como percebemos, a segunda sílaba dessas palavras, quando pronunciadas, é claro, aqui estamos falando, nos referindo à linguagem oral, quando nós pronunciamos as palavras. Elas revelam o mesmo som, ou seja, a palavra tábua é escrita com U na segunda sílaba, tábua, com U. E a palavra teto é escrita com O. E possui o som de U. Olha aí, ó. Tábua e teto. Também não possui o som de U?
Você sabia que é exatamente por esta razão que às vezes temos algumas dúvidas no momento de escrever corretamente as tantas palavras que existem na nossa língua portuguesa? Vocês lembram, crianças, que eu já trabalhei com vocês o X? O X, que tem som de CH, o S, que tem som de Z. Vocês lembram disso? Olha aqui para mim. É por isso que, às vezes, quando a gente faz um ditado, que a gente vai fazer um ditado de frases, de texto, nós nos confundimos na hora da escrita. Algumas palavras que são escritas com O, nós escrevemos com U, porque o som ele é semelhante. E, professora, como é que eu vou fazer, então, para me tirar essas dúvidas? Existem algumas regrinhas, mas o mais importante é você praticar a leitura, a escrita, trabalhar bastante a oralidade. Mas observe aqui comigo agora, olha. Mas, na verdade, mesmo que existam, sim, algumas semelhanças entre as palavras, o que devemos saber é que há regras. Lembra que eu falei? Regras específicas para cada grupo delas. Como também acontece com aquelas que se constituem das duas vogais que já citamos. Isto é, que é a letra O que terá o som do U. Estão achando complicado isso? Estão? Olha para mim. Estão achando complicado? Calma, professora. Minha mente aqui está saindo fumacinha, não estou mais entendendo nada. Como que eu escrevo com O e tem som de U? Lembra do S com som de Z? Lembra do X com som de CH? Pois é, em algumas palavras, o O também terá som de U. Mas observe aqui agora, olha só. Estão achando complicado? Vamos desvendar agora esse mistério. Leiam aqui comigo. Ouro, cachorro, povo e touro. Mais uma vez, agora só vocês no 3. 1, 2, 3. Muito bem. Agora que vocês observaram essas palavras, nós vamos desvendar. Na palavra ouro, o O da sílaba tônica, ou seja, o que tem um som mais forte, ou tem um som de O, ou, ouro. Enquanto o O da sílaba átona, uró, tem um som de U, virou ouro. Olha só, 2 O. Esse aqui tem som de O mesmo, e esse aqui tem som de U. O mesmo acontece com as outras palavras, com essas palavras, ó. Cachorro, povo e touro. Olha aí, ó. Cachorro, som de O. Cachorro, som de U. Povo, som de O. E aqui, som de U. Touro, som de O. E aqui, som de U. Observaram? Vamos agora aqui comigo conhecer outras palavras que nós escrevemos com O, que também possuem som de U. Vocês podem me dar algum exemplo? Falam aí. Vão pensando. Já sabem? Observem aí. O que nós escrevemos com O? Mosquito. É mosquito ou mosquito? O que a gente fala? Mosquito ou mosquito? Nós falamos mosquito, mas é escrito com O e tem som de U. Gafanhoto, que mais? Onitorrinco, crocodilo. Nós não falamos crocodilo, onitorrinco, né? É onitorrinco, crocodilo. Olha aí o O, é bastante com o som do U. O último, né? Porque os outros têm som de O, mas o último tem som de U. Onitorrinco, crocodilo. Tem mais? Temos. Rato, essa palavra que nós utilizamos bastante aí. Se eu fizesse um ditado para vocês, crianças, agora, e mandasse vocês escreverem a palavra rato. Olha aí, ó. Rato. Eu não vou falar, escrevam rato. Eu vou falar rato. Vocês saberiam que é com O ou com U? É com O, porque às vezes o O também terá o som de U. Vamos lá, mais palavras. Touro. Olha aqui, o primeiro O tem som de O, mas o último tem som de U. Touro. Urso.
pássaro. Que mais? Urubu. Agora já diferenciou. Nós temos aí, escrevemos agora essas palavras agora são escritas com U. Urubu. E não muda o som, continua com U, não foi para O, né? Porque o que diferencia, crianças? O O tem som de U e o U tem som de U, tá certo? Cutia, jabuti, canguru, pirarucu, que também é um peixe aqui da nossa região, nós escrevemos com U. O que mais nós temos? Peru e tatu. Observaram que essas palavras aí escritas com U é o mesmo som daquelas que nós acabamos de ver, que são escritas com O? Sim, né? Legal. E essas palavras lá, inicial, teto, nós tiramos da onde? Do nosso texto. Mas também tem outras palavras que modificam o som. Vamos ver essas outras duas palavras também retiradas lá do nosso poema A Casa. Olha aqui comigo. Observe essas palavras desse poema. Rede e parede. Qual o mistério da pronúncia, crianças, aí dessas palavras? Rede e parede. Já sabem esse mistério? Observe que quando eu falo rede, o E tem som de quê? De I. E parede, o E também tem som de I. Eu não falo rede, parede, né? Que o E tá saindo com som de I. Ai, professora, agora confundi tudo. O O tem som de U, o E tem som de I. Mas por que, professora? Vamos lá, vamos descobrir agora. Então, qual é o mistério dessas palavrinhas, crianças? O mistério é o som, ou seja, a pronúncia. Por isso que o nosso eixo é a oralidade. A letra E quando átona, ou seja, o que é uma palavra átona? Quando o sonzinho dela é fraquinho. Então, a letra E, quando o sonzinho dela for fraquinho, ela terá o som da letra I. Para vocês entenderem melhor, nós vamos às compras agora. As compras? Isso, ao supermercado. Quem gosta de ir ao supermercado aí, levanta a mão. Às vezes a mamãe faz uma lista, né, de produtos. Vamos fazer as compras? Nós temos o quê? Frutas, o que mais? Produtos alimentícios, produtos de limpezas, produtos de higiene. Professora, e quais são os nomes desses produtos? Se eu fizesse uma lista para você agora, de ditado de palavras desses produtos, você saberia escrever? Vamos tirar nossas dúvidas? Observe comigo aqui esse quadro. Nessa tabela, eu coloquei aqui alguns produtos alimentícios, frutas, produtos de limpezas, produtos de higiene, né? Que nós compramos aí diariamente a mamãe. E como se escreve? Lembrando que a palavrinha, quando ela for átona, ou seja, ela tiver o som fraquinho, a letra E terá o som de I. Vamos lá no produtos de higiene primeiro, lá do outro lado. Nós temos aqui sabonete, é sabonete ou sabonete? É sabonete, mas eu escrevo com E, sabonete. Aí nós temos cotonete, desodorante, pasta de dente. Observaram que todas essas palavras têm o som de I? Sim, porém são escritas com a vogal E. Muito bem, porque ela tem um som fraquinho. E o produtos de limpeza? Nós temos o que aí? Amaciante, olha o som, detergente, alvejante e desengordurante. Olha o som, ti, ti, ti. Porém, todos escritos com a vogal E. E alimentícios, o que nós temos lá? Chocolate, sorvete, iogurte e leite. E frutas, nós temos aqui caqui, abacate, abacate e buriti. Todos com a vogal E, com o som de I. Conseguiram entender? Legal. Vamos ver se nós acertamos. Qual é a escrita correta? Vamos lá ver aqui. Observem que todas as palavras terminam com a vogal E. Mas como são palavras átonas, ou seja, tem um som fraquinho, elas terão o som de I. Entenderam? Ótimo! Agora observem aqui comigo. Vamos descobrir o segredo da escrita do E e do I
no final das palavras. Tem um segredinho aí, crianças, também. E é ele que nós vamos descobrir agora. Leia a palavra alface. Mais uma vez. Alface. Se você fosse gritar a palavra alface, como seria? Alface, né? Qual foi a sílaba mais forte? Qual foi a palavra que mais foi esticada? Já sabem? Muito bem, o Fá. Olha só, alface. Isso mesmo. Então, se a sílaba mais forte da palavra for a penúltima, o que é uma palavra penúltima? É a que vem antes da última. Nós vimos, qual foi a palavra que nós vimos? A palavra alface, não é isso? Alface. E quando nós contamos as palavras, nós começamos desse lado, ó. Última, penúltima, né? Aqui, ó. E aí, quando a sílaba mais forte for a penúltima, que no caso é essa aqui, ó, o Fá, não tenha dúvida, crianças, que ela será escrita com a letra E aqui no final. Entenderam? Toda vez que a palavra mais forte for a penúltima, não tenha dúvida que ela será escrita com a letra E ao final das palavras. Agora leiam essas outras aqui. Jabuti e tapiri. Qual é a sílaba mais forte? Quando eu falo jabuti, se eu gritasse o jabuti, como ficaria? Jabuti! Qual foi o mais forte? Qual que eu estiquei mais? O ti. Jabuti e no tapiri. Vamos lá? Tapiri. Qual é o som mais forte? Uri. Muito bem. Isso mesmo. A sílaba mais forte agora é a última. O do jabuti e o tapiri. Olha aí. Então, se a sílaba mais forte da palavra for a última, como jabuti e tapiri, não tenha dúvida, crianças, ela será escrita com a letra I no final. Entenderam? Então, vamos brincar? Estão preparados? Eu trouxe uma brincadeira maravilhosa para vocês. É de detetive, é como se fosse também o que é o que é. Mas antes disso, eu tenho uma pista. Vou dar uma pista para você. As perguntas que eu fizer aqui, as respostas dessas perguntas, as palavras são escritas com O ou U. Lembrando que essas duas letras, o O e o U, podem aparecer no final da palavra, no meio ou até mesmo na primeira sílaba. E podem ser palavras do gênero masculino. Preparados? Então, deixa eu dizer para você aqui a nossa primeira pergunta. Deixa eu pensar em algo bem legal. Já sei. É um animal mamífero, preste atenção nas pistas. É um animal mamífero que possui uma espécie de carapaça. Você sabe o que é isso? É aquelas armaduras, aqueles animais que têm aquela capa bem durona. Já sabe o que é? Que cobre e protege o pescoço. O que é? Você já sabe? Muito bem para você que acertou. É o tatu, isso mesmo, é um tatu. Tá vendo aí? Ó, ele tem uma carapaça e ele é um mamífero. Muito bem. Agora eu vou dar outra para ver se você já sabe o que é. Masculino de égua. Qual é o masculino de égua? Professora, o que é égua? A égua é a mulher do... Não sabem? A égua é a mulher do cavalo. Muito bem, olha só esse cavalo lindo, maravilhoso. Gostaram desse cavalo? Eu amei esse cavalo, lindo, né? Eu amo cavalo, gente. Então a égua é a mulher, a esposa, a fêmea do cavalo. Vamos lá, outra. Deixa eu pensar numa bem difícil agora para você. Aparelho usado para medir a temperatura. Ultimamente nós temos usado bastante. Ou variações de temperatura. Quando a gente chega aí em shopping, em hospitais, em qualquer ambiente agora fechado devido à pandemia, nós utilizamos esse instrumento. O que é? Aparelho usado para medir a temperatura é o
termômetro, este aparelho aqui, o termômetro. Observe que ele termina com a vogal O e tem o som de U, igualmente como o cavalo, que nós acabamos de ver. Termina com O, mas a pronúncia, a oralidade, o som é U no final. Mais uma? Vamos mais uma. Deixa eu pensar em outra. Beleza. É usado, olha só, esse produto agora, ele é usado para fazer calçados, botas, carteiras para documentos, tá? E cinto, você já sabe o que é? Que material é esse? Já sabem? É o couro, isso mesmo, couro. Alguns são tirados de animais, não é verdade? Utilizado para fazer botas, cinto. E observe que o couro termina com O, mas tem o som de U. Beleza. Agora é com som de I. Vamos lá? Agora vamos ver outras palavras escritas com E, com som de I, tá? Vamos lá. Deixa eu pensar. Ela que se destaca acompanhado a feijoada ou suco verde. Já sabem? É uma planta, uma folhinha. Ela se destaca acompanhada a feijoada ou no suco verde é a couve. Quem gosta de couve? Eu amo couve, vocês não gostam, né? Observe que a palavra couve é escrita com E no final, porém tem o som de I. Certo? Mais um. Instrumento para abrir e fechar uma fechadura. Muito fácil. O que eu utilizo para abrir e fechar uma fechadura? É a chave. Cadê a chave? Aí a chave. A chave termina com E, porém tem o som de I. Entenderam? Muito bem, agora que vocês já entenderam como se escreve, as palavras que estão escritas com O e tem som de U, as palavras que são escritas com E tem som de I, nós vamos ao nosso exercitão. Vamos lá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos completar as palavras com E ou com I. A seguir, leia e copie as palavras. Nós temos aí a opção A, B, C e D. Vocês vão ler e vão responder se elas são escritas com E e com I. E depois você vai ler essas palavras e depois você vai copiá-las aí no seu caderno. E a nossa atividade número 2. Descubra o que é. Olha a pista. As palavras são escritas com O ou U. Lembrando, crianças, lembrando que essas duas letras podem aparecer no final da palavra, no meio ou na primeira sílaba. E podem ser palavras dos gêneros masculino. Vamos lá, questão A. Ave que se alimenta de animais mortos e quando não encontra, caça pequenos roedores. O que é? Você vai ler e responder. Depois, uma das cores usadas na bandeira do Brasil. Lembrando da pista, tá, crianças? Para poder responder, vocês têm que ler as pistas. E agora é com vocês, vamos lá.
Vamos lá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos completar as palavras com E ou com I. A seguir, leia e copie as palavras. Nós temos aí a opção A, B, C e D. Vocês vão ler e vão responder se elas são escritas com E com I, e depois você vai ler essas palavras e depois você vai copiá-las aí no seu caderno. E a nossa atividade número 2. Descubra o que é. Olha a pista. As palavras são escritas com O ou U. Lembrando, crianças, lembrando que essas duas letras podem aparecer no final da palavra, no meio ou na primeira sílaba. E podem ser palavras dos gêneros masculino. Vamos lá, questão A. Ave que se alimenta de animais mortos e quando não encontra, caça pequenos roedores. O que é? Você vai ler e responder. Depois, uma das cores usadas na bandeira do Brasil. Lembrando da pista, tá, crianças? Para poder responder, vocês têm que ler as pistas. E agora é com vocês. Vamos lá. Vamos resolver? Acertaram? Ótimo, beleza. Vamos lá. Nossa atividade número 1 era essa aqui, olha. Complete as palavras com E ou I. A seguir, leia e copie as palavras. A. Sapo. Sapoti. É com E ou com I? É com I. Sapoti. Bondade. Bondade. Tem um som fraco, né? E quando tem um som fraco, significa que é a vogal E com som de I. Bondade. E depois? Sabonete. Sabonete, não é isso? E depois, tambaqui. Quem gosta de tambaqui? Eu amo. Tá bom de vocês me convidarem aí para me almoçar aí na casa de vocês, hein? Comer aquele tambaqui assado. Isso mesmo. Tambaqui. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá? Acertaram. Então, vocês leram já e já copiaram aí ao lado. Vamos ler de novo. Sapoti, bondade, sabonete e tambaqui. E qual foi a nossa atividade número 2? Você teve que descobrir, não é verdade? O que é? Utilizando essa pista. E qual é a pista? As palavras são escritas com O ou U. Lembrando que essas duas letras podem aparecer no final da palavra, no meio, até mesmo na primeira sílaba, e podem ser palavras do gênero masculino. E qual foi a primeira? Ave que se alimenta de animais mortos. E quando não encontra esses animais mortos, ela caça pequenos roedores, ou seja, pequenos ratinhos. O que é, crianças? Qual é o animal que se alimenta de animais mortos do gênero masculino, que tem o som de O ou U na primeira, na segunda ou na última sílaba? Quem escreveu ou respondeu urubu, acertou! Muito bem! E a outra? Uma das cores usadas na bandeira do Brasil. Lembrando da nossa pista, escritas com A ou U. Vamos lá. No final, no meio ou na primeira sílaba. Poderia ser verde? Verde tem O ou U? Não tem. Branco tem, mas eu acho que não é. Seria amarelo? Quem respondeu amarelo? Acertou! Muito bem, agora que vocês já sabem, já responderam, vamos ao resumo do nosso conteúdo de hoje. Gostaram da nossa aula de hoje? O que foi que nós aprendemos? Nós lemos primeiramente o que foi um poema de Vinícius de Moraes A Casa. E nós descobrimos desse poema palavras que são escritas com uma letra e tem som de outra. Mas vamos relembrar? Leiam comigo aqui, ó. Hoje nós aprendemos o quê? Hoje aprendemos ler e escrever palavras com correspondências regulares, contextuais entre grafemas e fonemas, ou seja, O e não U, e E e não I, em sílaba
átona em final de palavra. Observamos que tanto com as vogais O e U, quanto com as vogais E e I, a semelhança que existe entre elas se refere ao quê? A pronúncia, ou seja, quando eu leio, que em determinados momentos nos levam a confundir na hora de escrever. Por isso é importante o que, crianças? A leitura e o cuidado no momento da escrita, para não grafarmos nenhuma palavrinha de forma incorreta. E para eu não grafar nenhuma palavrinha de forma incorreta, eu devo ler, pesquisar no dicionário e seguir as regrinhas, aquelas regrinhas que nós aprendemos hoje. Tá certo? Então vamos aí às nossas considerações finais. Considerações finais, quase não saiu agorinha, não é verdade? Então, nós aprendemos muito hoje. Sabe o que eu estou pensando? Estou pensando em mandar uma provinha para casa de vocês. Com todos os conteúdos que nós já aprendemos aqui desde o nosso primeiro dia de aula. Ai, estão com medo? Não precisa, eu sei que vocês são inteligentíssimos e vocês vão acertar todas. Professora, a senhora está falando sério? Eu acho que eu vou mandar uma provinha para vocês. Crianças, o segredo é ler, o segredo é praticar. Tá certo? Então, não percam nenhuma das nossas aulas. É muito importante ter você aqui comigo todos os dias. Sendo comigo ou com a professora de matemática, professor de inglês, de educação física, com todos nós que estamos aqui todos os dias para ensinar vocês e também nós aprendemos com vocês, não é verdade? Então, eu espero vocês aqui. Acordem cedo, escovem os dentes, peguem o seu material e vamos aprender, tá certo? Um beijinho todo carinhoso e um abraço bem apertado em cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!